pessoal, vamos falar um pouquinho de padronização e aquisição hospitalar. Na verdade, hoje eu vou falar bastante sobre o processo de aquisição e os elementos, né, da aquisição dentro de um hospital. Coloquei aqui para vocês, então, como que acontece as aquisições nos órgãos privados. Então, primeiro é feito algumas estratégias, né? São desenvolvidas algumas estratégias que são utilizadas no processo de aquisição de medicamentos e materiais dentro de órgãos privados, né? Então, geralmente é feito por pesquisa de preço, né? E deve existir o cadastro prévio dos fornecedores no mercado. Aí existem alguns casos em que deve-se obedecer às normas particulares da instituição, então algumas regras que sejam estabelecidas e utilizadas apenas por essas instituições. E a gente tem que pensar também nos sistemas de cooperativas, que são feitas aquisições diferentes, né, de uma instituição privada independente. Os aspectos que a gente deve observar quando faz aquisição de medicamentos e materiais em órgãos privados é o número mínimo de cotações. Então, é estabelecido que no mínimo 2 fornecedores devem estar cotando o preço para você poder fechar aquela compra. O preço objetivo, então, assim, é bastante importante estar atento, porque a gente vê em alguns lugares compras absurdas, né, com valores absurdos, e outras, tanto para mais caro quanto para mais baixo, né? E a gente tem que se preocupar muito com o preço muito baixo, justamente pelos roubos de carga, né? As falsificações que a gente sabe que acontecem. A ordem de compra, ela deve ser aprovada pelo diretor financeiro. É muito importante que seja definido prazos de entrega e de pagamento no momento do fechamento ali da compra, e é feito o registro de compra, então, e isso fica guardado, arquivado ali no sistema. E a aquisição em órgãos públicos. Os órgãos públicos, eles devem adquirir os medicamentos e materiais a partir de um processo chamado licitação. Então, essa licitação, ela destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, né, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, e isso é muito importante, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Essa é a Lei 12.349 de 2010 sobre a licitação pública. Qual que é o conceito de licitação? É um procedimento administrativo pelo qual um órgão público vai selecionar a proposta mais vantajosa aos seus interesses mediante condições estabelecidas no instrumento convocatório denominado edital, né? E como objeto da licitação, a partir da compra de medicamentos, o que a gente tem que ter dentro desse edital de licitação? Então, especificação detalhada do item, o que eu quero. Eu quero uma furosemida, ampola 2 miligramas por ml, né? Eu quero um equipo macro, Luerlock. Então, tudo isso tem que ser bem detalhado. Documentos necessários para que ocorra essa licitação. Solicitação de amostras, caso você não conheça o produto, podem ser selecionados. A vigência do contrato é estabelecida. As sanções para o caso do descumprimento do contrato. Condições gerais de fornecimento, então devem ser fornecidos em no máximo uma semana, em um mês, sei lá, né? Critérios para julgamento, critérios para reajuste de preço e os prazos de pagamento. Como que ocorre a licitação? Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Então, existe uma pessoa que é o requisitante que vai preparar a requisição de compras contendo a justificativa, porque ele precisa daquele material, daquele medicamento, a especificação, o que é, a quantidade, o preço estimado, né? E algumas exigências técnicas, se aplicáveis. O ordenador de despesa, né? Ele vai, então, autorizar a aquisição. E o controlador do processo licitatório, ele vai verificar a modalidade dessa licitação e vai, então, analisar o valor e a situação,
vai proceder à dispensa ou inexigibilidade, vai proceder então o convite, né, a concorrência, ou seja, vai abrir o processo licitatório de acordo com o valor e a situação do que foi requerido. A partir do momento que ele abre esse processo licitatório, ele vai receber então as propostas, né? E isso vai gerar uma abertura para ver se os proponentes eles estão ou não habilitados, né? Se eles estão legalmente habilitados para fornecer. Se sim, ele vai efetuar a abertura das propostas de preços. O requisitante ele vai fazer a análise e emissão do parecer técnico, liberando então a compra a partir daquele licitante. O controlador do processo licitatório ele vai fazer o julgamento das propostas, né? E ele vai ver então se pode ou não pode comprar, e a partir disso é desenvolvido, né, a assinatura do contrato e com a compra a partir daquele licitante. A gente tem que cuidar, né, então, um processo muito importante, tanto na aquisição dentro de um órgão público quanto de um órgão privado, é o processo de programação de compras, de aquisição. Né? Então, a programação ela tem o objetivo de garantir medicamentos previamente selecionados, né, nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades de uma população-alvo em um determinado período de tempo. Quais são os fatores que influenciam a programação de compras? Então, a área física da farmácia hospitalar é um fator bastante importante, a demanda daquele seu medicamento, os recursos financeiros do seu hospital, as variações sazonais, a padronização de medicamentos, itens de aquisição crítica e o ponto de ressuprimento. Quais são as etapas da programação? Primeiro, definir a equipe de trabalho que vai ser responsável por essa programação. Depois, é instituir normas e procedimentos, né? Como que a gente vai fazer essa programação? Após isso, é levantado os dados e as informações sobre aquele medicamento, então sobre o consumo, a demanda real, o estoque, né? Aí é elaborado então a programação, listar e quantificar os medicamentos, os custos e a modalidade de aquisição. E depois que é feita essa programação, é enviado para o setor de compras e daí a gente só vai acompanhar e avaliar o processo de aquisição. A gente tem o sistema de informação que é utilizado para aquisição de medicamentos. E nele a gente deve conter correta especificação do material a ser adquirido, a quantidade necessária para suprir a demanda num período determinado, o cadastro dos fornecedores, a capacidade de armazenagem, provável custo da aquisição, cadastro dos usuários do produto e a disponibilidade comercial. Assim, quanto maior a informação você tiver no seu sistema de informação, a gente sabe que acontece muita rotatividade de funcionários, né? Então, o funcionário que chega novo, ele tem ali todas as informações e não precisa ficar questionando o farmacêutico, ficar questionando o chefe e incomodando, né? Pode fazer o seu trabalho e sem problema nenhum. Aqui eu coloquei um exemplinho, né? Então, solução fisiológica, estéreo, atóxica, pirogênica, condicionada em recipiente de material maleável, transparente, atóxico, volume total deve escoar, sem necessidade de entrada de ar, sem utilização de respire, com qualquer... né? Então, aqui ele coloca uma especificação técnica da solução fisiológica de sistema fechado, como é que ele quer, né? A periodicidade do processo de compras. Então, o que a gente deve considerar, com que frequência deve ser feito o processo de compras? Então, a modalidade de compra adotada, vocês vão ver aí no texto as diversas modalidades de compra, né? A disponibilidade e a capacidade do fornecedor de atender essa sua modalidade. A definição dos níveis de estoque, então, tem medicamento que precisa ter um estoque alto, outro não, né? A capacidade de armazenamento do próprio serviço. Os recursos orçamentários e financeiros disponíveis. Então, a programação ela pode ser mensal, bimensal, trimestral, semestral ou anual. E hoje, alguns hospitais já trabalham com aquisição quinzenal. A fonte de aquisição, ela pode ser diretamente da indústria farmacêutica, né? Então, a gente faz a relação de itens, né, e a responsabilidade técnica, e isso vai ter uma interação, o farmacêutico chefe do serviço de farmácia hospitalar, ele que vai fazer essa conversa, essa mediação, e a partir disso comprado então o produto diretamente da indústria farmacêutica, né? Aqui desconfigurou, mas eu coloquei ali então quais são as vantagens e as desvantagens de se comprar de uma indústria ou de uma distribuidora,
né? Então, quando você compra do indústria, o preço é mais baixo, o preço é mais alto. A qualidade ela é assegurada, né? Quando você compra da indústria, dificilmente eles vão ter problema no transporte do seu ou no acondicionamento do seu produto. Já da distribuidora geralmente é questionável, né? A quantidade, geralmente ela tem que ser uma quantidade maior quando você precisa comprar da indústria, então quantidades pequenas devem ser compradas de distribuidora. O prazo de entrega da indústria também é mais demorado, enquanto na distribuidora é mais rápido. E a diversidade da indústria, ela vai vender para você simplesmente aquilo que ela produz, né? Enquanto a distribuidora, ela vai vender a partir de diversas indústrias. Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês de aquisição de medicamentos e materiais é isso. Leiam o texto e solucionem aí as atividades de vocês. Até mais, pessoal!